Olá, queridos, tudo bem com vocês? Eu sou Vanessa Andrade, você está no canal Crochetividade. E hoje eu trago esta peça coringa aqui para você usar aí no verão, arrasar. Esta saia aqui tem uma modelagem simples, é econômica, fácil e rápido de fazer, tá? Eu gastei aí um novelo para fazer a saia e abri o outro novelo para fazer o cordão e o tassel. Então, se você for fazer o tamanho P, provavelmente um novelo será suficiente. Se for fazer o tamanho M, como essa aqui, um novelo e um pouquinho. Se for fazer um tamanho G ou GG, de 2 a 3 novelos. Mas eu indico que, independente de qualquer coisa, você adquira pelo menos 2 novelos, tá? Pra fazer o seu trabalho tranquilo e não ter falta de linha. E aí, gostou? Pega o seu fio e sua agulha e vem comigo! Vamos falar de modelagem. Para fazer a nossa saia sol, nós vamos precisar da seguinte medida. A medida principal que nós vamos precisar será a medida do quadril, tá? Eu aconselho vocês que vocês façam a medida do quadril, pega a fita métrica e passe pegando a parte alta do bumbum, tá? Porque algumas pessoas, às vezes, têm ali a parte do quadril um pouco mais fina, mas a parte do bumbum um pouco mais avantajada, e isso pode fazer diferença na hora de você finalizar a sua peça. Então, pega a medida do quadril passando ali pelo bumbum, tá? No meu caso aqui, para a peça que eu vou fazer, 103 centímetros, tá? É a largura da minha peça. Deixa eu montar aqui para ficar mais fácil de entender. Nós vamos trabalhar com duas medidas aqui, tá? Medida do quadril e a altura da nossa peça, tá? Que é o tamanho que você quer da sua saia. Então, aqui você precisa da medida da circunferência, no meu caso é 103, tá? A altura da minha saia vai ser de 41 centímetros. Aí você precisa ver, tá? Você põe a fita métrica ali na altura do umbigo, depende de onde você for usar. Se for usar ali na altura do umbigo, você põe ali até a altura da coxa, tá? De preferência também passando a fita métrica ali na parte do bumbum, porque nós sabemos que atrás a gente precisa um pouco mais de tecido, para você chegar até a altura desejada, tá? Nós vamos trabalhar com uma modelagem simples, porque nós não vamos ter diminuições aí para acinturar a nossa peça, por exemplo, tá? Nós vamos ter aqui um cordão que vai dar esse ajuste para a nossa saia. Então, é uma modelagem simples. Nós vamos começar com a medida do quadril e vamos continuar tecendo até o final com a mesma quantidade de pontos. Apesar de nós fazermos a nossa saia com a modelagem simples, nós vamos aplicar uma técnica de mudança de agulhas. Como que vai funcionar isso? Nós vamos começar com uma numeração menor, vamos tecer por uma quantidade de carreiras e depois nós vamos mudar para uma agulha de numeração maior, tá? E isso vai dar, assim, uma leve diferença na nossa saia, ok? Uma observação. Aqui no meu caso, eu tenho de quadril, na circunferência, 103 centímetros. Porém, o crochê ele cede. Então, se você quer que o seu crochê fique médio, você pode fazer menos 5 centímetros aproximadamente, tá? Se você quer que ele fique justinho no corpo, aí menos 10 centímetros, tá bom? Então, você subtrai essa medida aqui. No meu caso aqui, eu vou manter eu quero que ela fique média, nem muito justa, nem muito folgada. Então, por conta disso aqui, eu vou trabalhar, no meu caso, com 98 centímetros. Então, a minha medida principal será de 98 centímetros. E aí, eu vou fazer uma quantidade X de correntinhas para chegar nessa medida, tá bom? Então, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos começar a tecer as nossas correntinhas. Eu aconselho que vocês contem, mas caso vocês não queiram contar, podem fazer, né? Claro que corre o risco na hora que você for fazer de você ter que fazer uma adaptação
porque nós vamos trabalhar com o ponto correntinha, o ponto tela, né? Algumas pessoas chamam de ponto rede, e ele é múltiplo de 2. Então, o ideal seria que você fizesse aí correntinhas pares, tá? Então, o que eu aconselharia vocês? Faz uma quantidade aí de correntinhas, por exemplo, tece 100 correntinhas, teceu 100, pega a fita métrica, mede pra ver se já alcançou os centímetros que você precisa, sem você aí ajustar a sua correntinha, tá? Não é pra deixar ela muito justa. Não precisa deixar frouxa, mas deixa ela retinha. Mediu, não alcançou ainda? Faz aí mais 20, 30, 40, entendeu? Vai tecendo, contando as correntinhas, seria o ideal para você terminar com a quantidade par para dar certo na hora de você tecer. Caso aconteça de você, não quero contar, eu vou aí na sorte, vou tecer as correntinhas aqui, vou unir, não tem problema também. O que pode acontecer? O nosso ponto, vou desenhar aqui para vocês terem uma ideia, tá? Vou colocar aqui 4 correntinhas. O nosso ponto, ele é ponto alto. Opa, por que eu coloquei 2 tracinhos, né? Aí é ponto alto duplo. Pera aí, vamos consertar isso aí. Eu tenho aqui o ponto alto. Nós vamos fazer uma correntinha, outro ponto alto e uma correntinha. Se você fizer um número ímpar, o que vai acontecer? Vai vir mais um ponto alto aqui. Quando você for unir este com este, vai faltar uma correntinha de intervalo. Aí, o que você pode fazer? Você pode fazer mais uma correntinha, fazer a correntinha, né? E ignorar esse aqui que não existe. Tá bom? Essa correntinha que ficou faltando. Então, caso você decida, eu vou fazer a quantidade de correntinhas e não vou contar, só vou fazer, e acontecer isso aqui, eu explico pra vocês na hora, na prática, tá? Mas só pra vocês terem uma noção, caso haja o desencontro nessa parte aí. Então, agora eu vou mostrar pra vocês os materiais que nós vamos precisar para tecer a nossa peça. Vocês aprendendo a trabalhar com medidas, vocês são livres para trabalharem com a linha e com a agulha que vocês quiserem, para o tamanho que vocês desejarem. Essa é uma liberdade incomparável quando você começa a trabalhar com crochê ou tricô, tá bom? Então, vamos lá. Então, para fazer a nossa peça, nós vamos precisar dos seguintes materiais. Lembrando que com relação ao fio e à agulha, vocês podem escolher o material que vocês quiserem. Só vou informar quais materiais que eu estou utilizando aqui, caso vocês queiram me acompanhar também nos materiais, tá? Eu escolhi a linha Verão, tá? Da Círculo. Ela é indicada aqui, ela tem a Tex 369, ela é indicada para agulhas 3 e 4 milímetros. Porém, nós vamos trabalhar para este fio aqui com a agulha 2,5 e a agulha 3, tá? Vocês podem fazer a peça inteira com a mesma agulha. Aqui eu só tô trazendo mais uma possibilidade de uma técnica para vocês aprenderem aí quando quiserem fazer uma diferença de tamanho sem alterar a receita, tá bom? Uma observação. Este fio, ele é bem acessível, porém, a torção dele é pequena. E com isso, ocorre muito facilmente de você acabar abrindo o fio, tá? Porque ele é composto aqui por 6 fios. Este fio principal, ele é uma torção de 5 fios, se eu não me engano. E aí, quando você vai pegar o ponto, às vezes, esse gancho aqui da agulha faz abrir, tá? Então, se você é iniciante, seria ideal você trabalhar com um fio com a torção melhor, tá? Poderia ser um Charme, poderia ser um Anne, né? Trabalhando com um fio duplo, poderia ser um Bella, poderia ser um Passione, enfim. Caso você queira seguir da forma que eu vou fazer aqui, seria interessante você usar ou o mesmo fio ou fio com a Tex aproximada, que é o 369, tá?
Mas se você não se importa com isso, ou você já é um pouco mais experiente, pode escolher esse fio para trabalhar. Eu gosto muito deste fio, porém, hashtag fica a dica, círculo, um pouquinho mais de torção no fio, né? Porque realmente, para trabalhar com uma agulha de crochê, ele desfia o tempo inteiro. Eu já fiz várias peças com ele, inclusive estou fazendo uma peça de tricô. No tricô eu não senti tanta dificuldade, embora também desfie, mas no crochê é um pouco maior, tá? Essa questão. Enfim, uma agulha de tapeceiro, tá? Seria interessante para fazer os acabamentos. Um marcador seria interessante, caso você não tenha... Tem outras formas de se resolver essa questão, clips, um fio de outra cor e por aí vai. A fita métrica, muito essencial, tão quanto a agulha e o fio, caso você queira fazer sob medida, e uma tesoura. Então agora, sem perda de tempo, pega o seu fio e sua agulha e vem comigo. Para começar a nossa saia, nós vamos começar aqui, né, com o famoso nó corrediço. É o seguinte, vou começar aqui com a agulha 2,5. Por quê? Porque vou utilizar aquela técnica de mudança de agulhas, como eu disse para vocês. E nós vamos começar tecendo correntinhas. Correntinhas na quantidade necessária aí para nós obtermos o tamanho que nós precisamos da medida em centímetros. Lembrando daquela informação inicial que eu dei sobre nós subtrairmos aí de 5 a 10 centímetros da medida original para termos o resultado desejado. Então, assim, nós vamos seguir aqui trabalhando. Como são muitas correntinhas, elas vão naturalmente torcer. Então, no final, nós vamos precisar destorcer. Caso você não queira ter este trabalho, uma técnica também que eu já ensinei por aqui é você fazer o seguinte: você tá tecendo aqui, então você vira aqui o seu trabalho, vem aqui na primeira correntinha que você fez, volta novamente aqui, vê que ela tá certinha, né? Ela tá pequenininha, ó, sobre o que eu falei, do fio acabar desmanchando. Você puxa aqui pra ponta e aí você pode continuar tecendo, tá? Essa é uma técnica para quando você for fazer uma quantidade de correntes muito grande e você não quer ficar no final lá distorcendo, você pode ir tecendo assim, tá bom? O único detalhe dessa técnica é que você tem que ficar atento para não passar por dentro do fio aqui inicial. Porque olha só, quando a gente termina aqui a quantidade de correntinhas, é só nós fazermos o ponto baixíssimo e aí a nossa correntinha, ela já fica certinha, tá? Ela não torce, olha só. Ela não vai ficar torcida, tá bom? Ela tá abrindo aqui porque eu não fechei o meu nó corrediço direito. Então, nós vamos trabalhar aqui, tecendo as nossas... a quantidade de correntinhas necessária. Como eu disse pra vocês, seria interessante contar as correntinhas para que você termine com um número par, tá bom? Eu vou tecer daqui, você tece daí e já nos encontramos com a quantidade X de correntinhas para fazermos a nossa peça. Voltei e agora já posso preencher a minha informação. No meu caso aqui, deram 200 correntinhas, tá bom? Pode ser que a sua medida dê diferente, geralmente vai ser diferente da minha, se você estiver fazendo sob medida. Eu indico vocês não se guiarem pela quantidade de correntinhas. Como eu disse pra vocês, peguem a fita métrica e meçam o quadril de vocês ou da cliente, e de preferência pegando na parte alta ali do bumbum. Eu não tenho como pegar a medida da pessoa, ela não mora por aqui, ela não sabe tirar, não sei, vou dar de presente, não tenho como tirar. Neste caso, eu indicaria vocês pegarem aí uma tabela de medidas na internet mesmo, com tamanhos, né, e aí ter uma noção aí, acho que ela veste M, acho que ela veste G, porque infelizmente no Brasil nós não temos um padrão. Vocês vão pegar aí e vão achar trocentas tabelas, cada uma com uma medida diferente. Então, na verdade, tentativa e erro, né? Como disse, tentativa e erro, tentativa e acerto.
O ideal mesmo seria poder tirar a medida da pessoa, tá bom? Eu falei para vocês anotarem, é interessante anotar, porque caso vocês decidam repetir esta peça, tá? Repetir esta peça com o mesmo material, vocês já teriam uma noção, tá bom? E muda, viu, gente? Porque mesmo trabalhando mesmo sendo a mesma artesã, trabalhando com o mesmo material, com a mesma agulha, o resultado ainda pode dar diferente, porque cada hora nós estamos com uma tensão diferente. Primeiro que cada um de nós temos uma tensão diferente. Segundo que isso altera. Você começa a fazer o seu crochê aqui agora, aí você para 5 minutinhos. Quando você retoma, você já retoma diferente do que estava antes. Enfim, somos humanos, né? Não máquinas, então isso acontece. Como eu não fiz a técnica lá, que eu mostrei inicialmente pra vocês, eu tô vindo aqui virando a minha corrente, tá? Pra não correr o risco de ficar torta. Van, por que você não usou a técnica que você mesma ensinou? Porque eu particularmente consigo ser mais veloz indo pelo tradicional, então eu ensinei a técnica lá para dar para vocês a opção, tá bom? Então, agora que eu já consegui aqui, tenho certeza que tá distorcida a minha corrente, vamos fazer um ponto baixíssimo. Fazemos um ponto baixíssimo. E agora eu quero ensinar uma outra técnica para vocês, que é a técnica do falso ponto alto. Também já foi ensinada aqui no canal, deve estar no short, se eu não me engano. Como que nós vamos fazer esse falso ponto alto? Nós vamos esticar aqui a nossa agulha com o fio, mais ou menos na altura do nosso ponto alto. Vamos segurar aqui com esta unha, vamos dar uma volta no fio, né? Você torce, e aí você vem, ó, só arrematando. E aqui nós temos o nosso primeiro falso ponto alto. Vamos fazer uma correntinha, vamos pular uma correntinha de base, na próxima vamos fazer um ponto alto, como eu mostrei para vocês no gráfico. Faço uma correntinha, pulo uma correntinha, no próximo, um ponto alto. Ponto tela, ponto rede, podem usar aí a nomenclatura que vocês quiserem. Não tem muito padrão com relação a isso. Cada lugar ou cada pessoa chama diferente, né? Enfim. Então, é basicamente isso. Faço uma correntinha, pulo uma correntinha, vou para a próxima correntinha, faço ponto alto. Não tem segredo algum. Se você sabe fazer correntinha, sabe fazer ponto alto, você está apto ou apta a fazer esta peça. Faço uma correntinha, pulo uma correntinha, na próxima, ponto alto. E assim, o nosso ponto, né, ponto tela aí vai nascendo. A saia é basicamente composta por este ponto, tá? Exceto quando nós formos fazer a barrinha, que acho que provavelmente eu vou fazer algo um pouquinho diferente, mas tirando isso, de resto, é isso aqui, tá? Eu pretendo trabalhar algumas carreiras com essa agulha número 2,5, depois eu vou para a agulha número 3. Eu vou verificar aqui quantos centímetros que eu vou tecer com essa agulha amarela e eu informo a vocês. Então, vamos seguir aqui trabalhando uma correntinha, pulo uma correntinha de base, na próxima eu faço um ponto alto, tá? Vamos fazer assim até o final da nossa carreira. Nos encontramos no final da carreira, vamos lá. Estou aqui no final da minha carreira. Eu vim trazer uma observação para vocês, tá? Tomem cuidado quando vocês estiverem tecendo aqui, terminar a carreira,
principalmente aqui essa primeira carreira, não acabar o seu trabalho tendo torcido no meio do caminho e você não ter percebido na hora de fechar torcido, tá? Que é possível que isso aconteça. Então, tomem esse cuidado, somente com a primeira carreira, tá bom? Aqui nós vamos fechar aqui com um ponto baixíssimo, pegando aqui no nosso falso ponto alto. Opa, esqueci de fazer a correntinha. Ah, tá, aquela explicação que eu dei pra vocês. Olha, aqui me sobrou uma correntinha, mas caso você não tenha contado e chegou aqui e não tem uma correntinha de separação, faça a correntinha aqui normalmente, e faça o ponto baixíssimo, tá bom? Na próxima carreira, você ajusta esse detalhe aí. No meu caso, deu certo porque eu contei, como eu disse pra vocês, fiz 200 correntinhas aí, trabalhei com números pares, tá bom? Agora, nós vamos fazer novamente o falso ponto alto. Então, lembrando, eu estico aqui o meu fio, a altura do meu ponto alto, seguro aqui, dou a volta com a agulha aqui no ponto, busco o meu fio lá atrás e arremato normalmente como um ponto alto. E este ponto, ele não tem segredo. É basicamente isso agora daqui pra frente. Faço correntinha e vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Então, correntinha, ponto alto sobre ponto alto. E é assim até nós alcançarmos a altura desejada, tá? Se você quiser exatamente a altura desejada, não quiser passar nem 1 centímetro a mais, então nós vamos parar um pouquinho antes para podermos fazer a nossa barra, tá? Então, vamos supor aí que nós vamos tecer 39 centímetros aproximadamente com este ponto aqui. Eu já dei uma olhada aqui e eu vou trabalhar com a minha agulha 2,5 por aproximadamente 4 centímetros. Depois de 4 centímetros tecidos, eu vou começar a trabalhar com a agulha número 3, tá bom? Então, para nós termos uma noção aqui, com base neste material que eu estou trabalhando, deixa eu ver aqui quanto que tá dando a carreira. Olha só. Está dando aí 1 centímetro cada carreira. Então, eu vou trabalhar 4 carreiras. Já tenho uma, estou na segunda. Vou trabalhar mais 2 carreiras com a agulha 2,5. E aí, a partir da 5ª carreira, eu já vou assumir com a agulha número 3. Então, aqui, como já deu pra gente ter uma noção de quantos centímetros que é uma carreira, já vimos aqui que 1 centímetro corresponde a aproximadamente uma carreira. Neste caso, então, já sabemos aí que vamos tecer aproximadamente 39 carreiras até nos encontrarmos novamente para fazermos a barra e a parte de cima também ali, que eu quero fazer um detalhezinho, tá bom? Então, queridos e queridas que estão me acompanhando aí, vamos seguir aqui trabalhando sem segredos. Dá para você colocar aí uma música para você ouvir, uma série, um filme, né? Um podcast para você assistir enquanto você vai tecendo, porque este é um ponto fácil de fazer. Então, vamos trabalhar aqui sempre fazendo uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Lembrando que, no caso deste ponto aqui, é ponto alto sobre ponto alto, tá? Não é ponto desencontrado, porque tem ponto assim também, mas neste caso aqui é ponto alto sobre ponto alto. Então, eu vou seguir trabalhando aqui, ponto alto sobre ponto alto. Lembrando, vou fazer no total 4 carreiras com agulha 2,5. A partir da 5ª carreira, olha, sobre o que eu falei com vocês, deste fio desfiar. Tá vendo? Então, volta e meia tem que estar voltando o trabalho aqui pra pegar melhor. Mas, assim, eu indico que vocês comprem um novelo, façam um teste e tenham a própria experiência de vocês, tá? Este é o meu feedback da minha experiência com este fio. Como eu disse, é um bom fio, tem um preço acessível, porém, tem este detalhe aí que tem hora que é um pouquinho irritante, né? De desfiar. Ó. Enfim, mas comprem, tenham a experiência de vocês. Olha só como é que ficou aqui, ó. Porque o fio começou a desfiar. Enfim, a qualidade do fio é boa, o único detalhe é essa torção ser pouca, né? Não sei se é isso que faz com que ele tenha um preço mais acessível,
porque comparado a uma Anne da vida, o valor dele é bem mais acessível. E ele fica com um caimento bonito no trabalho, tá? Eu gostei muito, assim, do caimento. Assim como eu gosto do caimento do fio Fiore, da Euro Roma, do fio Passione. O fio Passione ainda mais, porque ele é um pouquinho mais grosso, né? Ele seria correspondente a um Anne, a um Charme, aliás, ao fio Charme. Vamos trabalhando aqui e nos encontramos aí depois que eu tiver tecido. No meu caso, né, como eu disse, que quero aí 41 centímetros de altura, então, provavelmente eu vou tecer 39 carreiras. E depois volto com vocês para fazermos a barrinha, tá? Porque a barra provavelmente vai aí uns 3, 4 centímetros, por isso eu devo voltar com vocês aqui quando tiver com 39. Então, vamos seguir aqui trabalhando e alteramos a nossa agulha aí na quinta carreira, né? Ou quando você tiver alcançado 4 centímetros. Se você quiser este efeito, do contrário, pode iniciar e terminar com a mesma agulha. Eu estou aqui na quinta carreira, na qual eu mudei de agulha. E eu voltei aqui para mostrar para vocês a diferença. Olha só. Pega aqui a lateral. Não consigo colocar a peça toda aqui na tela, mas se vocês observarem, olha só como já começou a dar uma leve abertura. Apenas com a mudança da agulha. E a ideia era justamente essa, que desse uma leve abertura no nosso trabalho, sem nós alterarmos a quantidade de pontos. Assim, nós estamos trabalhando com uma modelagem simples. É que eu não consigo abrir ela toda aqui para vocês verem, mas observando nos cantinhos, vocês vão verificar que ela deu uma leve arqueada, porque ela abriu aqui, né? Quando eu comecei aqui na quinta carreira, usar uma agulha maior, aí ela deu uma leve abertura, coisa pouca, mas já é o suficiente para o resultado que eu estava almejando. Vamos seguindo trabalhando aqui, encontro vocês logo mais. Teci 39 carreiras do ponto tela, e ao invés de fazer uma barra um pouco mais elaborada, eu vou fazer uma barra mais simples, tá? Como toda essa peça em si. Então, nós vamos fazer uma carreira de pontos altos e uma carreira de ponto baixo. Então, vou subir aqui, trabalhar o meu falso ponto alto, como eu já ensinei para vocês, e vamos trabalhar assim, para cada correntinha, um ponto alto. Sobre o ponto alto, outro ponto alto. Então, nos espaços eu faço um ponto alto, e sobre o ponto alto eu faço outro ponto alto. Não tem segredo, né? E vamos trabalhar assim até o final da nossa carreira. Chegando no final da nossa carreira, aí sim nós vamos fazer a nossa última carreira, que será a carreira de pontos altos. Lembrando que o ideal é que vocês meçam com a fita métrica, tá bom? Porque eu estava observando aqui que dá cerca de 1 centímetro cada carreira, mas não é uma medida exata, tá? Então, o ideal é que vocês vão medindo. Outra observação que eu quero fazer é que essa peça vai ceder alguns centímetros. No meu caso aqui, não tem problema ceder um pouquinho da medida inicial. Caso vocês não queiram que ceda, né, ou queiram diminuir esse efeito aí de ceder, façam a peça aí de 5 a 10 centímetros menor, tá? Eu acredito que 10 centímetros é muita coisa. Eu acredito que 5 centímetros já sejam suficientes. E eu vou seguir aqui trabalhando. Para cada ponto alto, um ponto alto. Para cada correntinha, um ponto alto. E assim nós vamos preenchendo sem aumentos nem diminuições, né? Porque aqui nós estamos mantendo a quantidade de pontos que iniciamos o nosso trabalho. Olha só,
Vamos trabalhando assim até o final da nossa carreira. Feita a minha carreira de pontos altos, vou fechar aqui, vou unir com ponto baixíssimo. E agora, vamos para a última carreira, que será de pontos baixos. Então, eu faço uma correntinha e aqui no próximo ponto faço ponto baixo. E vamos trabalhar ponto baixo por toda a extensão do nosso trabalho, finalizando assim esta etapa. Vamos seguir aqui para cada ponto alto, um ponto baixo de base, tá? Vamos seguindo aqui, trabalhando. Sem aumentos nem diminuições, apenas ponto baixo para cada ponto alto da nossa base. Finalizei a minha carreira de pontos baixos e já peguei minha agulha de tapeceiro para nós fazermos o nosso arremate. Ao invés de finalizarmos com ponto baixo, com ponto baixíssimo, nós vamos arrematar desta forma. Cortamos o fio e vamos pegar o primeiro ponto que nós fizemos. Vamos passar a nossa agulha e agora vamos voltar por dentro do ponto de onde o nosso fio está saindo, olha só, aqui. Então, voltamos aqui por dentro, passando aí por dentro das duas laçadas internas, ajustando desta forma, olha só. E aqui nós temos a nossa correntinha. Nosso projeto de correntinha aqui do ponto anterior. E daí, é só fazer o arremate. O arremate eu já ensinei aqui em outros momentos, né? Tem várias formas de você arrematar um trabalho de crochê ou de tricô. Você vai aí andando com os pontos entre as tramas do tecido, né? E aí, no final, quando você já tiver andado uma certa quantidade que julgar suficiente, você pode colar ou você pode dar um nozinho e finalizar o seu arremate. Acho que aqui já tá o suficiente. Vou até fazer um nozinho aqui, discreto, para não ficar volumoso. Vou andar um pouquinho aqui mais para baixo. Ajustar aqui para ficar direitinho. Este fio é fácil de desfiar, porque, como eu já disse, a torção dele é muito pouca. Então, aqui, eu gosto de dividir antes de amarrar. Passar por algum fiozinho. O ideal é uma agulha um pouquinho mais fina. Essa questão do arremate é uma sugestão, porque há várias formas de você arrematar o seu trabalho. Inclusive com a cola, como eu disse. Então, vou pegar aqui, ó. E agora que eles estão divididos, eu vou fazer um nó. Primeiro, não aperto muito, tá? Deixo pra ajustar no segundo. Aí, você pode ou não fazer um terceiro. Aqui eu vou fazer porque a linha é fina, mas se a linha fosse grossa, eu não faria esse terceiro, tá? E aí, vamos cortar aqui bem rente. E daí, é só ajustar aqui no meio do ponto para que ele suma. A nossa barrinha, a barra da nossa saia já está finalizada. Agora, nós vamos voltar lá pra cima e vamos voltar com a agulha 2,5. Se vocês se recordam, nós começamos com uma agulha 2,5. E nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer mais uma carreira de ponto tela, tá? Então, com a agulha 2,5 aqui, voltando, vou vir aqui onde nós começamos e vamos fazer o nosso ponto tela. Então, vou pegar o meu fio aqui e já vou fazer o seguinte, com este ponto. Ao invés de nós subirmos aqui e fazermos 3 correntinhas,
nós já vamos fazer o nosso primeiro ponto alto. Eu vou trabalhar aqui na mesma direção que eu comecei, tá? Então, o primeiro ponto alto eu vou fazer em cima do primeiro. Então, vou deixar uma quantidade maior aqui de fio. Você pode até fazer aqui, se achar mais fácil, um nó corrediço, tá? Faça um nó corrediço, lace a agulha. Essa é mais uma dica, tá? Vou inserir aqui no primeiro ponto e vou fazer um ponto alto. Olha só. Já temos o nosso primeiro ponto alto. E vamos seguir aqui fazendo o nosso ponto tela. Então, eu faço correntinha, ponto alto. Correntinha, ponto alto. E aí, na próxima carreira, nós vamos fazer um ponto decorativo aqui pra essa parte da cintura aqui da nossa saia, tá? Então, vamos trabalhando correntinha, ponto alto, da forma que a nossa base se apresenta. E não esqueçam de, caso você esteja alterando o tamanho da agulha, a voltar com a agulha que você está utilizando no início. Seguimos. Agora, faça uma correntinha e nós vamos trabalhar da seguinte maneira. Neste espaço aqui, não no primeiro, no segundo espaço, nós vamos fazer 5 pontos altos. Então, eu faço 1, 2, 3, 4, 5. Desta forma. Venho aqui em cima deste ponto alto, terceiro ponto alto, e faço um ponto baixo. Pulo o primeiro espaço, no segundo, faço 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5. Vou pular o primeiro espaço e no próximo faço ponto alto. E nós vamos trabalhar assim, pulo o primeiro, vai no segundo, até o final da nossa carreira. Então, só recapitulando, nós vamos trabalhar os nossos leques no terceiro quadradinho. Lembrando que a gente sempre fecha o ponto baixo em cima de um ponto alto. Então, eu pulo primeiro, no segundo ponto alto, eu faço um ponto baixo. Opa. Pulo o primeiro espaço aqui e no segundo eu faço ponto alto. Faço meu lequinho aí de 5 pontos altos. 2, 3, 4 e 5. E assim sucessivamente. Sempre pulo um espaço, venho em cima do ponto alto e trabalho. Vai ficando desta forma, esta carreira aqui, que será a nossa última carreira, tá? Eu vou medir aqui depois para dizer para vocês exatamente com quantos centímetros que ficou a minha saia, desde os leques até a barra. Vamos seguir aqui trabalhando. Estou chegando aqui ao final da minha carreira e no meu caso ficou faltando, sobrando um quadradinho. Como que eu vou tentar amenizar esse detalhe? Vou fazer fiz 4 pontos, né? O quinto ponto, eu vou fazer um ponto alto duplo, que é quando nós damos 2 laçadas na agulha. Para que ele fique um pouquinho mais longo, e eu vou ignorar esse aqui, porque eu deveria unir aqui, né? Eu vou ignorar e vou unir lá no início, onde eu fiz a minha correntinha, tá? Então, vamos unir e assim finalizamos esta carreira, tá? Você pode finalizar com ponto baixíssimo ou fazer aquela mesma técnica que eu ensinei pra vocês lá da barra. E é o que eu vou fazer aqui agora, tá? Pra que a finalização fique melhor, eu vou finalizar com agulha de tapeceiro,
simulando aqui uma correntinha, tá bom? Olha só, porque eu deveria unir aqui, né? Mas se eu unir aqui, vai ficar um quadradinho sem. Então, a forma que eu achei de resolver isso foi fazer esse ponto alto duplo. Vou unir aqui no primeiro ponto e depois volto por dentro de onde está saindo o meu fio, tá? Voltar aqui por dentro, onde está saindo o fio. E aí, ajeito direitinho, olha lá. E aqui está a minha correntinha. E ficou praticamente imperceptível esse bloquinho que estava, assim, digamos, sobrando. Agora é só arrematar, queridos. A nossa saia, ela já está pronta. Aqui está o cos e aqui está a nossa barrinha. Então, agora é só fazer os arremates, né, como eu já ensinei pra vocês. E vamos fazer agora a nossa corrente, pra poder colocar aqui pra ajustar a cintura. Chegou a hora de fazermos o nosso cordão. Para isso, nós vamos precisar trabalhar com fio duplo, tá? Não vai ser exatamente trabalhando com eles juntos, vocês já vão entender. Eu já ensinei essa técnica nas nossas redes sociais, caso você ainda não tenha visto, vem comigo aí. Se você tiver que cortar, eu indicaria você cortar cerca de 3 metros para cada um, tá? Mas pode variar, dependendo do tamanho do cordão que você quer. Eu peguei aqui minha agulha número 3 e nós vamos trabalhar da seguinte maneira. A princípio, aqui, vamos fazer um nó corrediço. Feito o nosso nó corrediço, nós vamos dividir aqui os nossos fios. Um que nós vamos deixar enrolado aqui no dedo para trabalhar e o outro vai ficar solto. Nós vamos trabalhar da seguinte maneira. Fazendo uma correntinha, a técnica da correntinha dupla. Então, eu passo o meu fio sobre a agulha e só então aí eu dou a laçada. Novamente, passo o meu fio por cima da agulha, seguro aqui embaixo e aí busco o fio e faço a laçada. Então, passo o fio, dou a laçada. Passo o fio, dou a laçada. Passo o fio, dou a laçada. Olha só como que tá ficando a nossa correntinha dupla. Inicialmente, você pode se firmar aqui, tá? Segurando nessa pontinha aqui pra ficar mais fácil. Então, passo o fio, dá a laçada. Passo o fio, dá a laçada. Eu gosto de segurar a correntinha pra que ambas tenham o mesmo tamanho, tá? Pra não acontecer de uma ficar mais curta e a outra mais longa. Então, eu gosto sempre de segurar aí na correntinha. Então, é basicamente isso. Passo o fio, dou a laçada. Aí, você vai tecer até o tamanho do cordão que você quiser. E assim, né, feito o cordão, é só nós passarmos o nosso cordão. Nós vamos passar esse cordão aqui. Nós vamos passar por esses, vamos trabalhar com esses quadradinhos aqui de baixo, tá bom? Então, passa num sim, um não, um sim, um não. E vamos fazer assim, dando a volta em toda a nossa saia. Então, basicamente, é isso. Vamos fazer o nosso cordão. E daí, agora, nos encontramos já com a peça finalizada. Vamos seguir aqui fazendo o nosso cordão. Aí, trabalhe o tamanho que você quiser. Lembre de deixar uma quantidade suficiente para se fazer um lacinho na frente, né? Vamos lá. Teci o meu cordão e deu cerca de 1,65 m de cordão. E nós vamos passar agora pela nossa saia, tá? Então, para facilitar, eu já dobrei a minha saia aqui ao meio. Peguei uma agulha de tapeceiro de tamanho bem maior. Não é algo imprescindível para esse momento, tá? Caso você não tenha uma agulha de tapeceiro grande como a que eu tenho aqui, não tem problema. Você pode passar com uma agulha de crochê ou com
a própria mão, assim, não tem problema, os próprios dedos, tá? Então, ao invés de nós pegarmos essa primeira carreira aqui que nós acabamos de tecer, nós vamos pegar a de baixo, tá? Pra dar um efeito um pouco diferente. Então, eu já tô no meio aqui da minha peça, vou trabalhar zigue-zague. Pego um ponto sim, um ponto não, um ponto sim, um ponto não. Como eu disse, dá pra passar com a mão sem precisar da agulha, mas é óbvio que vai dar um pouquinho mais de trabalho. Mas nada que com paciência vocês não consigam fazer, tá bom? Então, vou aqui passar o meu fio e nós vamos fazer um detalhe aqui na nossa correntinha, tá? Mas primeiro, vamos passá-la aqui pela nossa saia. Então, a dica é essa, pega um ponto sim, um ponto não, um ponto sim até o final. Agora que já passei o meu tassel, ó, já está tudo passado. No meu caso aqui, sobrou um ponto, tá? Entre eles, e tudo bem. Aqui nós vamos fazer a amarração. Agora, nós vamos fazer um tassel pra colocar aqui na ponta, tá? E eu vou ensinar vocês a fazerem, caso vocês não saibam fazer, nós vamos fazer um tassel juntos agora. Vou pedir pra vocês pegarem um cartão que vocês tenham aí, um cartão de crédito mesmo, ou um pedaço de papelão, e nós vamos fazer o seguinte, vamos segurar aqui e vamos dar volta com o nosso fio em torno do cartão. Como nós vamos fazer dois, o ideal é que sejam ambos do mesmo tamanho. Para isso, é interessante que nós contemos quantas voltas vamos dar. Então, deixa eu ver aqui, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos ver aqui. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 50. Eu dei 50 voltas, tá? E eu vou parar por aqui. Vou fazer o primeiro com vocês, porque daí o segundo vocês conseguem fazer sozinhas. Vou cortar um pedaço de fio aqui, porque na verdade nós até poderíamos passar este fio que nós temos aqui, que sobrou lá do outro trabalho, né? Mas eu acho melhor fazermos o tassel separado e depois unirmos ao trabalho. Então, eu vou cortar aqui um pedaço de fio, não precisa ser muito grande. E vou introduzir esse fio aqui, ó, dentro. Aqui. Porque nós vamos amarrar aqui em cima para prender estes fios, antes mesmo de nós cortarmos, tá? Então, vem aqui e... Se você não quiser fechar agora, para não acontecer como o meu ficou bem apertadinho aqui, pode ser que fique amarrado errado, pode ser feito também com depois que cortar, tá? Mas o interessante é dar pelo menos um nó inicial. E agora é hora de cortar aqui. Pra cortar aqui, eu vou pegar uma tesoura maior, né? Porque essa minha tesoura aqui de costura é muito pequena. Com a minha tesoura de costuras em mãos, agora eu vou cortar aqui embaixo. De preferência, utilize um cartão velho, tá? Porque pode ser que nessa você arranhe o seu cartão. Então, se for cartão novo, pode ser que arranhe, não é legal. Agora, eu vou terminar de ajustar aqui, ó, meu nó, opa. Pra ficar certinho. Então, já fiz o nó aqui. Aperta bem apertadinho, tá? Bem apertadinho. Aqui. Como nós vamos unir com o fio que sobrou aqui, então, eu nem vou ter essa preocupação de manter o fio aqui. Eu já vou pentear ele aqui junto com os outros, tá? Você pode até pentear aí com um pente pra ficar bem penteadinho. Agora, nós vamos cortar outro pedaço de fio, um pouquinho maior, pra nós darmos uma volta no nosso tassel, tá? Mais ou menos aqui essa quantidade, tá bom. Então, ajeito aqui meus fios, ajeitar bem ajeitadinho. Vou segurar com esse dedo aqui, ó, um pedaço do fio,
E o outro, nós vamos começar a dar voltas em torno do nosso tassel. Eu acho até que eu cortei pouco fio, que eu acho que tinha que ser um pouquinho mais de fio, ó. Faltou, então eu vou cortar um pouquinho mais. Cortei uma quantidade maior aqui, porque aquela ficou muito pequenininha pra dar volta. Vou segurar esta ponta aqui pra eu poder dar um nó depois e vou vir envolvendo o meu fio destes fios cortados aqui. E aí sim, depois de uma certa quantidade, nós vamos vir e fazer nó novamente. Aí fazemos um nó bem ajustado e outro nó. Estes nós, vocês podem até pegar uma agulha aqui e esconder aqui por dentro do tassel, tá? Ou simplesmente cortar como vocês acharem melhor. Como esse fio, ele é um pouco, o tex dele não é tão grosso, acaba que fica dessa forma, né? Mas vocês podem passar este fio aqui, pode passar o ferro, né? Ou até uma chapinha pra deixar ele mais alinhadinho. Pode pentear também e depois ajustar o tamanho, tá? Mas eu não vou falar pra vocês fazerem isso agora, porque é interessante primeiro vocês fazerem o outro tassel. E aí, quando estiverem os dois juntos, vocês alinharem pra cortar, porque corre o risco de cortar um aqui e na hora de cortar o outro ficar diferente. Ou vocês podem também cortar aqui já. E depois o outro vocês tirarem como medida esse aqui. Vamos cortar aqui. Deixa bem alinhadinho e vem cortando. Olha só. Se ficar um fiozinho aí pra trás, volta ajustando. Não precisa ter nenhuma precisão cirúrgica, né? E podemos unir ao nosso... Entenderam? Podemos unir ao nosso cordão. Vocês entenderam o porquê que eu falei com vocês sobre nós não... Vou unir aqui. Não colocarmos nada antes, porque imagina se nós houvéssemos colocado o tassel já. Eu vou inserir minha agulha e vou buscar o fio lá atrás. Busquei o fio e agora eu vou dar um nó. Imagina se nós tivéssemos feito esse tassel. Como que nós iríamos passar esse tassel agora, né? Vou unir bem unidinho aqui com nó. Como que nós iríamos passar o nosso tassel agora? Dessa grossura entre esses... Agora vai dar um trabalhinho, mas vai dar certo. Insira a agulha, de preferência uma agulha mais fina, pra buscar o fio aqui, ó. Vamos trazer esse fio aqui pra baixo, incorporar ao nosso tassel. Vamos descer com ele. E isso aí. Pronto. Agora não dá pra saber qual que é a ponta. E aqui podemos pentear o nosso tassel. Vamos cortar a ponta que sobrou, né? Que é do que a gente acabou de colocar, por isso que tá sobrando. E o nosso tassel está finalizado e já incorporado à nossa saia. Olha só que graça. Eu vou fazer o meu outro tassel e aí sim, realmente, finalmente, nós teremos terminado a nossa saia. Encontro vocês já já. E este é o resultado final da nossa saia sol. Eu espero que você tenha curtido essa jornada de tecer essa saia comigo. Deixe a sua curtida, o seu comentário, nos siga nas demais redes sociais e fique aqui conosco porque teremos mais conteúdos. Um grande abraço, nos vemos. Tchau, tchau!